Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Você tem assistido às últimas edições deste conteúdo do programa Organização e Método com a Fernanda Becali e a Késia Nunes, as nossas irmãs, as meninas de Organização e Método, que estão entrevistando pastores e nessa entrevista obtendo deles informações interessantíssimas sobre a experiência de vida, sobre a vida profissional. Temos tido muitas respostas altamente positivas a esse conteúdo que você está assistindo aqui nesse conteúdo, nesse programa Organização e Método. E hoje a gente continua e você assiste a segunda parte da entrevista feita com o pastor Amadeu e a esposa, a nossa irmã Adelinda, que nós carinhosamente chamamos de Linda. Agora você fica com essa edição, a segunda parte da entrevista. Pastor Amadeu, irmã Linda. E como então foi esse encontro, Linda? Porque ele falava que você ia ser a noiva, você não queria. Era brincadeira, porque na verdade eu brincava com ela e a irmã dela, com ela e a mais velha. Mas era uma brincadeira. É coisa de... Era coisa de criança. Ela tinha 16 anos. Aí ele quis namorar comigo. Eu tinha 19. Eu falei com ele que eu não podia, porque eu tinha saído da igreja presbiteriana com um namorico, né? A gente não tem aqueles negocinhos. E eu não imaginava. Ela consultou a palavra lá. Aí o Senhor, ele foi e falou, olha, você faz o seguinte, consulta aí na sua Bíblia aí, que você diz que Deus fala, que eu tenho certeza que ele vai deixar eu namorar com você. Aí eu dei um sorriso, aonde? Não, o Senhor vai me dar um servo, não quero a malequita não, a gente falava muito nisso. Aí eu disse, tá bom, vambora, você consulta, amanhã cedo eu tô aqui. Aí no outro dia cedo ele apareceu. Falou assim, já sei o que você vai responder. Eu fui e falei bem assim, e é verdade, é isso aí que você sabe. Eu tive um sonho que Jesus voltava. Mas era com Cecéia, o sonho foi com você. Você abriu a palavra e disse assim, não entreis no Egito. Não, meu filho, então eu vou chegar lá. Então, aí ele foi, eu tive um sonho que Jesus voltava e eu ficava. Pois é, então eu abri a palavra e o Senhor disse assim, não entreis no Egito. Então isso significa que eu não posso começar um namoro com alguém que só quer saber de futebol, cinema, não quer saber nada do Senhor. Não, mas então vou fazer o seguinte, eu vou me converter. Vou para sua igreja, vou para sua igreja e vou me converter. Eu falei, então vai. Então essa visita na igreja teve um interesse diferente. Ele foi por causa para namorar comigo. E ele foi. Eu ouvi essas histórias, mas eu achava que era brincadeira. Não, então é verdade. Era verdade. Ele sentou no último banco e eu estava lá no primeiro banco e fui usada numa palavra profética e o Espírito Santo tocou ele lá atrás, entendeu? E ele saiu definido. Mas eu não disse que eu estava definido. Eu tinha também... Não, tinha só o seguinte, quando ela veja só, a minha maior experiência, eu brincava muito, fazer aquela coisa toda e tal, mas eu tive um problema muito sério, porque quando eu entrei na faculdade, eu tive um choque. Porque eu era um religioso, entendeu? Para você ter ideia, eu colecionava todos os santos do dia. Eu tinha, o padre me dava, porque eu era ajudante dele, e eu tinha todos os santos, entendeu? Eu sabia rezar o terço, aquela coisa toda, sabia toda a via crucis, daquela que na igreja, vocês não foram católicos, não sabem isso. Eu sabia tudo aquilo porque eu ajudava o padre e tal, eu era ajudante de padre. Mas quando eu entrei na faculdade, eu estava começando aí na igreja e tal. Não estava aquela coisa, porque eu jogava futebol e participei de uma banda naquela época tinha, por isso que ela mestre agora de Roberto Carlos, eu participava de uma banda de jovem guarda. Uma banda, nós éramos em 5 jovens, cantava em clubes e cantamos na televisão uma vez, tínhamos uma ideia de ir ao Rio, tentar fazer uma gravação e tal. Era um grupinho, éramos em 5, até 2, eu e mais outro entramos na faculdade na mesma época, que já é falecido também. Quando eu entrei na faculdade, lá na UFES, tinha o instituto chamado Instituto Anatômico. Era um salão de todo tamanho, com 25 mesas de mármore, onde se colocava
as chamadas peças anatômicas, que eram cadáveres, né? Então, cada aluno, 3 alunos eram responsáveis por uma peça daquela. Você estudava naquela peça o ano todo, você tinha que colocar na cuba de formol uma vez por semana e tirar aquela coisa toda. Quando eu fui apresentado a minha peça, que era um homem, em cima da mesa de mármore, que eu li para aquela peça, eu tive uma sensação horrível. Eu assim, me embruteci. Quer dizer, a fé desapareceu. Eu olhei para aquele homem, passou na minha mente como se fosse a vida daquele homem. Aquele homem teve uma infância, teve uma juventude, deve ter tido família, tudo. Aquilo tudo passou na minha cabeça quando eu vi aquele homem, aquela peça em cima de uma mesa fria de mármore. Eu saí dali arrasado, não disse nada para ninguém e tal. Nesse dia, eu vi pela primeira vez, eu fui ao culto. Então, a fé para mim não existia. Quando eu fui ao culto, que eu vi uma manifestação de dom espiritual, eu saí dali, cheguei lá fora e disse, esse pessoal tem uma coisa diferente. Eu cheguei em casa, minha mãe era muito religiosa. Uma moleque religiosa, fazia parte daqueles grupos de Filha de Maria, que é aquela fitinha e tal, aquela coisa toda. Eu disse, mãe, a fé daquele pessoal é diferente da nossa. Tem uma coisa diferente. Ali é uma coisa diferente. Então ali eu comecei a ter uma experiência de conversão. Aí já não era mais por causa dela e tal, porque começou a acontecer uma coisa diferente comigo, porque o choque interior que eu tinha com relação àquele momento. Aquela ali, cena foi difícil, né? Difícil, muito difícil. A minha colega, você lembra de Rosa? Rosa estudava no 2º ano, Rosa Estudava lá em casa também. e gostava de mim, né? Queria namorar comigo. Puxa e tal. vida. Estudava lá. Você estava nós sendo estudávamos, disputado, então. nós estudávamos, ela foi estudar junto comigo e tal. Lá na minha casa. Lá na casa dela, a Rosa ia lá estudar. A Rosa. Mas eu não. É a lourinha assim, igual ela assim, tal. Aí a Rosa foi uma coisa muito engraçada. Nós estávamos diante da peça, olhando assim, e eu assim, a Rosa, puf, mas caiu, foi um baque seco. Ela desmaiou na hora. Desmaiou. Puf, caiu sequinho, puf, aí correu para pegar a Rosa. Rosa desmaiada, o choque da presença do cadáver é uma coisa impressionante e tal. Então, a minha primeira experiência foi essa. Agora, eram cultos, assim, de muito poder, né? Muito poder. É uma experiência diferente, né? E a gente não pode negar, assim, que é um encontro que realmente muda a nossa vida, muda o nosso modo de caminhar, né? Então, a gente ouve muito falar do pastor Amadeu, não conhecia a esposa, e todas as vezes que a gente conversa um pouco com vocês, a gente sai com uma experiência diferente, porque vocês costumam falar desde a infância, desse processo de conversão, e também do modo como vocês começaram a falar do que estavam vivendo para os colegas. Então, Linda falou que o pai era muito evangelista e alcançou muitos, e ela via a manifestação do Senhor desde a infância. O pastor Amadeu também, depois que se converteu, ainda na faculdade, também começou a evangelizar. A evangelização na faculdade, eu fui ao Manaim pela primeira vez. Ele me levou, o irmão dela. Uhum. Eu já estava indo aos cultos, né? A primeira impressão que eu tive, eu fiquei com raiva de Gedeuti. É mesmo? Fiquei. O Gedeuti era muito zeloso. Não. E eu era do mundo, pô. Eu era acostumado com futebol, aquela coisa toda. Só que o futebol, o jogador de futebol é muito avacalhado, aquela coisa toda. E o Gedeuti, ele já era todo certinho, as coisas tudo certinho e tal. E ele chamou o Alcari e fez um comentário com o Alcari. Eu sabia que o comentário era a meu respeito. Pô, o que esse rapaz está fazendo aqui? Como é que é? Você trouxe tal, não sei o que lá e tal. E eu percebi aquilo, eu fiquei travado com ele. Pô.
Mas tudo bem. Mas naquela noite, eu tive um sonho. Jonas, eu tive um sonho e eu sonhei que eu estava jogando futebol. E como sempre, terminou em briga. Mas eu brigava para valer. Só que nesse dia de briga, eu apanhei tanto. Foi No sonho. No sonho, uma surra e tal. Aí aparecia um pastor para me ajudar, para me tirar dali. Ele apanhava também, igual a mim, pô. Nós dois apanhávamos. E eu acordei sem saber o que era aquilo. Marcaram uma madrugada, 5 da manhã, no monte, aquele monte, por trás daquele negócio de churrasco que tem ali hoje no Manaim, aquele monte Sim. ali. A turma subia de madrugada lá em cima para orar. Aí nós subimos lá. Na madrugada, um irmão foi usado numa interpretação de línguas. Foi a minha primeira grande experiência com dom espiritual. Meu jovem servo que eu visitei nessa madrugada com um sonho. E ele definiu o sonho todo para mim. Eu fiquei impressionado. Aí ele falou assim, eu estou te dando um sinal, porque hoje eu estou te dando uma ordem. Você vai chegar na faculdade, eu estava no primeiro ano de medicina, e vai falar para cada um dos seus colegas sobre a experiência que você teve comigo. Tal. E você vai anunciar a segunda vinda de Jesus. E eu peguei um por um colega. O que aconteceu? Eu era conhecido no cursinho por estudar demais. Eu estudava 12 horas por dia. Era muito estudioso. E os colegas achavam que eu tinha tido um surto psicótico por causa do excesso de estudo. Aí chamaram os professores, nós estamos com um colega que ele está surtado. Ele está falando de Deus, que Jesus vai voltar e tal. E os professores começaram a me procurar, perguntando se estava tudo bem e tal, aquela coisa toda. Mas eu virei uma chacota no meio da turma. Por exemplo, um dos colegas, ele entrava, passava perto de mim e fazia assim, me benzia e tal. Aquilo me incomodava muito, mas foi o primeiro que se converteu. Um dia ele teve uma crise de depressão terrível, me chamou particularmente, que tinha tentado suicídio. Um colega de turma, no 3º ano de medicina, tinha tentado suicídio. Eu peguei esse rapaz, levei para o Jonas. Jonas adorava isso. Jonas fez um trabalho com esse rapaz, depois ele começou a levar o rapaz na casa de Linda, o pai dela também deu uma atenção, esse rapaz se converteu. Depois veio um outro, que está hoje em São Paulo também, um segundo colega. Quando nós nos formamos, nós éramos em 5. Eu sozinho, quando nós nos formamos, nós éramos em 5. A última colega da conversão, nós estávamos no 5º ano, era uma colega que havia entrado para o vício, viciadona em cocaína, toda coisa, chegava toda suja na faculdade, toda descabelada, aquela coisa toda. A faculdade abriu um processo de expulsão dela, por ser dependente, né, de drogas e tal, química e tal, processo. E ela sentou comigo na mesa do restaurante universitário e disse, Amadeu, Deus é injusto. Assim, como se fosse hoje que nós estávamos assim. Eu falando, o que é que houve? Deus, por que você é assim e eu sou desse jeito? Por que Deus fez isso comigo e não fez o que fez comigo com você? Eu disse, porque existe na Bíblia uma coisa que se chama livre-arbítrio. Deus te deu condição, você escolheu esse lado. Eu disse, pois é, Amadeu, você tem razão. Eu escolhi, para você ter ideia, se eu tivesse um revólver, eu dar um tiro na cabeça. Eu falei, pois é, mas você não vai dar um tiro na cabeça. Eu vou te levar na igreja hoje. Você quer ir na minha igreja? Ah, mas eu vou. Então, quando termina a aula da tarde, terminava a última aula às 5 horas da tarde. Não, sai aqui direto para a igreja, saímos direto para Vitória, Jonas. Cheguei lá, ela doida, toda aquela descabelada, aquela calça tipo hippie, né? Aquela calça toda suja, aquela coisa toda. Falei, Jonas, você é minha colega de faculdade. Essa moça está precisando de uma benção. Ah, o Jonas adorava isso. Levava para aquela salinha e orava, impunha as mãos e saía tudo que tinha que sair, né? Essa moça, naquele dia, na quinta-feira, ela saiu totalmente diferente, com o rosto banhado de lágrima e tal. Isso foi na quinta-feira. Na segunda-feira, chega ela na faculdade de branco. Nova. Cabelo penteado, presa aqui atrás. Ela era uma mulher bonita, ela era uma mulher alta, uma moça alta, 1,70 m, de Tauba. Todo mundo, o que aconteceu com fulana? Ah, isso é coisa de Amadeu. Amadeu mesmo. Aí ela falou assim, não é coisa de Amadeu, não. Eu tive uma experiência com Deus.
Essa moça, no dia da formatura, ela era parente da maior família de médicos aqui em Vitória, uma família de grandes médicos aqui em Vitória. Ela era de uma família famosa. No dia que da formatura, quando chamaram o nome dela lá no Teatro Glória, a plateia se colocou, todo mundo conhecia, a plateia se colocou de pé. Aí ficaram uns 2 minutos aplaudindo essa moça de pé. Porque a conversão dela foi tão notável, que a universidade tirou o processo de expulsão e ela colou grau. Que maravilha. Pastor Amadeu nos conta experiências gloriosas, né? Tanto da entrada no curso superior, mostrando aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, que se houver uma dedicação de estudos, uma organização, é possível fazer o curso de medicina. E na medicina, como que o Senhor foi usando na universidade para a conversão de muitos colegas. E agora, Lindinha, nós queremos ouvir de você. Seu pai era farmacêutico, o pastor Amadeu já revelou que você é pedagoga, mas você se aposenta no Tribunal de Justiça. Como é essa caminhada? Em que ela foi inspirada? Pois é, a escolha profissional foi a parte mais difícil da minha vida. Porque eu fazia aqueles testes vocacional e dizia que eu tinha tendências para biomédicas, para humanas, para exatas não. E eu não sabia o que escolher. Eu assisti meu pai medicar muito, eu assisti meu pai acordar de madrugada para socorrer as pessoas. Inclusive, teve um dia que a filha do coveiro chegou lá, o coveiro chegou com a filhinha dele, tinha 8 filhos ou 10, uma coisa assim, e trouxe uma de 4 aninhos, morta no colo. 3:30 da manhã, gritando, papai pegou essa criança, orou e ela ressuscitou. Isso. Então, eu convivi com isso, com medicamento, com milagres, né? Milagres, operações do Senhor. E eu sinceramente, eu não sabia que eu ia ser. Eu era, assim, uma excelente aluna da escola, na educação física, todo mundo queria que eu ficasse no grupo deles, que eu ganhava nos jogos. Não era só o pastor Amadeu, então, que era bom no esporte, não. Na queimada, era uma luta, eu sempre ficava, ninguém conseguia me queimar. Então, eu fiquei, será que eu vou fazer educação física? Naquela época tinha negócio de educação física. Aí depois eu fui e falei, não, mas acontece que eu gosto de ensinar. E eu já estava dando aula na igreja também. Eu fui uma das primeiras professoras da igreja. Hoje tem pastores que foram meus alunos, né, professoras que foram meus alunos naquela época. Eu tinha 17 anos. E aí eu fiquei, como é que eu ia fazer? Aí surgiu o curso de pedagogia. Então, eu fiz o vestibular, passei e fui estudar. Fiz os 4 anos, 5 anos estudando. Fiz orientação pedagógica, fiz supervisão. E depois, mas nesse meio eu estava trabalhando. Eu trabalhava numa escolinha Lulazinha, que era maternal. Eu trabalhava, acordava 6 horas da manhã, 5:30. 6 horas pegava o ônibus, às vezes ia de carona com Jerusa e Rafael, para a UFES, que era 1 hora. Depois eu chegava em casa, meio-dia, tomava banho e ia dar aula. Depois íamos para a igreja. E papai sempre nos ensinou que o domingo a gente tinha que reservar. Era para o Senhor, era para fazer visita, a gente saía para visitar as famílias. No sábado a gente saía para ir para o sítio, passear, colher as coisas. Então, sempre tivemos essa interação e nunca deixou os estudos sobrecarregar. Então, eu acho que isso aí é muito importante para os pais. Hoje em dia, as crianças estão muito sobrecarregadas. Os pais estão esquecendo que as crianças precisam de ter uma infância. Tempo de brincar, tempo de lazer, tempo de interação. Então, hoje a gente vê a criança faz francês, faz inglês, faz piano, faz judô, faz natação. E isso sobrecarrega
e leva as crianças a terem problemas físicos, ansiedade, crianças tensas. Então, eu acho que esse cuidado de nós pais quanto à sobrecarga sobre a criança. Então, como eu fiz pedagogia, eu sei o que isso faz, o mal que faz. E com esse período de estudo aí com as professoras, eu passei a dar aula e eu tive várias experiências com as crianças. A obra ela é tão extraordinária que até dar aula para a criança, a professora tem que estar cheia do Espírito Santo. Para eu preparar uma aula, eu tenho que fazer uma madrugada ou um jejum. Eu não vou, porque é criança, é bebê. Não, nós professoras, nesta obra, temos que estar cheias do Espírito Santo. E eu tive muitas experiências. Eu tive uma experiência que a criança foi batizada com o Espírito Santo durante a aula, começou a chorar. Teve um seminário em Praia da Costa 4, que a hora que eu terminei de dar aula, um menino que estava visitando chorava, e eu fiquei preocupada, terminei a aula e fui lá, meu filho, você está com alguma doença, algum problema, você quer uma oração? Ele olhou assim, com os olhinhos cheios de lágrimas, assim, e disse, não, tia, eu estou chorando porque eu estou muito alegre, eu nunca senti isso, é uma alegria muito grande. Aí eu peguei aquela criança e levei lá para o pastor orar. Estava visitando uma família que não era evangélica. Então, outra vez também, ali para da Costa 4 também, eu estava dando aula sobre Abraão, Rebeca, Eleazir, que havia o anjo com ele, né? O anjo foi com ele, mostrou lá nos camelos e tudo. Então, quando eu estava contando a história, mas o Senhor estava me dando tanta graça no falar, as crianças todas assim, olhando, né? Um menininho falou, tia, olha ali um anjo. Não, olha ali um homem de branco. Ali do lado, ali, tia. Eu falei, aonde, meu filho? Está ali olhando para nós. Eu falei, sabe o que é? É o anjo que acompanhou Eleazir, que ele veio, está conosco aqui. Nós, como estamos falando da palavra, e os anjos estão aqui, confirmando a bênção do Senhor. Então, nós como servas que cuidamos das nossas crianças nas escolas dominicais, nós precisamos amar a palavra e levar o alimento cheio do Espírito Santo. Então, muitas vezes as pessoas não dão valor ao lúdico. Você faz alguma lembrancinha, alguma coisa e leva, aquilo ali desperta. A criança leva para casa, fala para o pai, fala para o avô, conta a experiência daquilo que ele aprendeu, né? Então, nossas crianças são muito ensinadas, né, a falar sobre aquilo que elas têm aprendido. Que elas aprenderam. Isso é muito importante, porque além de aprender a falar, além de aprender a estudar, elas aprendem a falar sobre aquilo que elas estão estudando. Agora, a né? grande... eu sei que vocês vão ter que dividir, porque é muita coisa, né, de 2 programas. Com relação a... No começo da obra, a obra, no início, eu participei do começo, né? Quando eu me converti, a igreja tinha 3 para 4 anos de idade. Elas já eram da igreja e tal. Mas uma das coisas que o pastor Gedeuti sempre dizia lá no início, né? Muito no começo mesmo, é que um dos objetivos, que a igreja tinha três frentes de atuação. A criança, a família e o idoso. Né? Tinha um cuidado muito grande com os idosos, nós tínhamos muitos velhinhos na igreja. E o trabalho com a criança e com a família. Nós entramos, na verdade, com essa preocupação muito grande. Eu, por exemplo, até meu pai também era assim e tal. Eu tive 3 filhas. E nós tivemos... E a gente tinha tudo que a gente fazia, para vocês terem ideia... nós tínhamos, toda a minha vida eu me dediquei a elas, todas. Aquela era a obra em primeiro lugar e depois elas, tal. Tanto que hoje, você diz assim, Amadeu, você está rico? Não estou rico, eu sou um médico pobre, tal. Mas eu ganhei dinheiro com medicina, não posso reclamar não. Ganhei bem com medicina.
foi um médico bem. Tanto que eu tenho 3 filhas médicas e as minhas 3 filhas médicas fizeram medicina em faculdades particulares. Então, eu tive que ganhar dinheiro para poder bancá-las, né? Então, eu sempre brinco com elas, eu tenho que ter os royalties daquilo que eu fiz. Então, as 3 são médicas e nós tivemos... Mas todo o nosso foco, quer dizer, de percepção de coisa, e nós sofremos com elas, era as batalhas dos vestibulares para entrar na faculdade. As 3 fizeram a EMESCAN, todas as 3 fizeram na EMESCAN. Então, foi uma luta muito grande para trazê-las. Agora, a infância delas, eu sempre fiz muita bagunça com elas. Muita. Mas só terminando aqui, que ela fez uma pergunta, como eu cheguei no tribunal. Só terminando aqui. Então, eu fiz o curso de pedagogia e fui dar aula de magistério. Eu dei aula também no curso de administração, de bancário. E depois de um tempo, o Estado pagava de 3 meses, eu fui à prefeitura. E lá, a Terezinha Maris Guia me deu uma função como diretora. Aí eu fui ser diretora. Peguei o Godofredo o Ferreira Coelho, uma escola totalmente desorganizada, banheiros quebrados, alunos não iam para as aulas, eram 3 turnos. E aí eu fiz um trabalho de conscientização, mandei consertar os banheiros, fui de sala em sala, pedi que eles ajudassem a manter a escola organizada e conversei com os alunos que ficavam na pracinha, não iam para a primeira aula, os professores reclamavam que eram 2, 3 crianças, 2 adultos. Aí, conclusão, acertei, eles vieram, a escola ficou maravilhosa e não tinha mais banheiro quebrado, de intervalo em intervalo as moças limpavam, era muito higiênico, então tornou uma escola perfeita. Depois eu engravidei e precisei ficar em casa. Aí eu fiquei em casa 4 anos. Eu estava com as crianças, estudavam, de manhã ficava, de tarde elas iam para a escola. E surgiu então fazer o concurso para o tribunal. Mas eu não tinha curso de direito, eu tinha um curso de pedagogia. E eu procurei tudo, material, e comecei a estudar. E eu lembro que eu não tinha empregada nessa época, que a Amadeu construiu a casa, vendemos o carro, a gente não tinha carro, não tinha empregada, e eu fazia tudo, tomava conta das crianças e tinha que estudar ainda. E ia para o grupo de louvor, ia com caderno. Enquanto ensaiava as vozes dos homens, eu estudava. Então, foi muito sacrifício. Só que o concurso demorou durante 1 ano. E eu fui estudando. Mas a coisa mais linda é que o Senhor começou a me dar sonhos de perguntas que iam cair na prova. E aí eu fui anotando, estudando aquilo que ia cair. Passou o ano, eu fui fazer a prova. Aí tirei 8 na prova. Passei na datilografia. Passei tinha a prova oral. Essa foi uma experiência maravilhosa na prova oral. Eu fui para a prova oral e o juiz falou bem assim que, devido eu ser esposa de médico, eu não deveria ocupar vaga das pessoas que estavam concorrendo. Então, que ele iria fazer umas perguntas para mim, mas que provavelmente eu não conseguiria entrar, porque eu já estava com 35 anos e era esposa de médico, eu não precisaria. Eu falei, não, doutor, mas o senhor me entrevista, porque eu tirei nota boa, eu fiz tudo, o senhor me entrevista. Aí ele falou, tá bom. Aí o que ele fez? Ele começou a declamar uma poesia. E começou a declamar e eu não sabia nada da poesia. E eu comecei a clamar, Senhor me revela, Senhor me mostra. E eu ouvi uma voz, Os Lusíadas. O homem falando lá e eu não queria nem saber como estava falando, eu estava no clamor. E aí, quando terminou, eu falei com ele, Os Lusíadas, como que a senhora conseguiu descobrir isso? É impossível. Eu declamei os textos,
As partes mais difíceis mais de Camões, difíceis de Camões, e a senhora descobriu? Tá bom, vou fazer outra pergunta. E fez outra pergunta, era a pergunta do sonho. Aí eu respondi. Olha que coisa linda. Quando nós temos comunhão com Deus, nós passamos esses concursos. Jovens, não desistam. A vida cheia do Espírito Santo, há milagre. Há milagre em prova, na escola, onde você for. O Espírito Santo te ajuda. E ali ele me fez outra pergunta, eu respondi. Aí ele falou assim, não, agora não tem jeito não. Agora a senhora vai ter que errar. Eu vou fazer para a senhora 2 perguntas de direito constitucional. Aí eu fui, mas o senhor não está sendo leal, porque isso não está no edital. Eu não estudei constitucional, então provavelmente eu não vou conseguir, mas é isso que eu quero. E aí ele fez e eu não consegui, mas eu consegui a nota. Aí eu fui classificada lá, tinham 20 vagas, eu passei em 19º. Que maravilha. E fui então trabalhar no tribunal como assessora de juiz, muitos anos, e ali escrivã se converteu, outras pessoas de convivência minha foram se convertendo pelo testemunho, porque eu não sou evangelista, mas pelo testemunho elas foram levadas a se converter. Nós, infelizmente, estamos tendo já que fazer uma finalização desse programa, que é tão especial para nós, porque é feito com a irmã Linda, que ela já disse o sentido do nome, e com o pastor Amado, que Amadeu é de amado. Ele não quis falar do sentido do nome, mas a gente também sabe que é um pouco isso, não é? Dessa família tão querida, tão especial. Linda, pastor Amadeu, nós estamos falando de vida profissional e vida familiar. Qual o recado, Linda, que teve essa trajetória que você aqui contou para nós, né? De uma família firmada no Senhor desde a sua infância, que também orava pelo seu esposo desde os 6 anos, que construiu um casamento sólido. O pastor aqui ressaltou que ele cuida da obra em primeiro lugar, mas ele nunca descuidou da esposa e das filhas, neste tempo que as famílias têm falado tanto de cansaço, de estresse. Qual a orientação que você dá para as mães, para os pais que estão aqui nos assistindo neste programa? Para os pais, eu falo, o segredo é guarda a herança. Faça os seus filhos guardar a herança do Senhor. Essa obra é uma herança extraordinária. E faça o temor do Senhor na vida das suas crianças. Se as crianças aprenderem a temer ao Senhor, a sabedoria vai estar presente. E eles vão escapar de todo o laço do passarinheiro. Os jovens, se vocês orarem, jejuarem, buscarem no Senhor, a resposta do Senhor vai vir. Eu lembro de uma das minhas filhas com um problema na juventude, e eu falei com ela, vamos orar 3 horas da manhã. Com 1 semana a resposta chegou. Então, na oração, no jejum, as armas do Espírito, isso que nós aprendemos nesta obra maravilhosa, nos faz vencer, nos faz ser homens dignos na sociedade, na igreja, onde quer que estivermos. Glória a Deus, isso é de valor verdadeiro, né? E como uma serva de oração, você me contou um segredo, que o Senhor te deu uma revelação hoje de um texto para você deixar para os pais, não foi? Hoje, quando eu estava vindo, o Senhor me falou, leia Salmo 128, e eu vou ler aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Glória a Deus!
Que bênção, né? Coisa gloriosa, né? Tá tudo resumido aqui a nossa conversa. Então, os pais depois vão voltar em Salmo 128 para fazer essa leitura preciosa. E agora, antes de encerrarmos, o pastor Amadeu, que tem 3 filhas que já passaram pela escolha profissional, pastor, qual o conselho o senhor dá para os pais, para as famílias nesse momento em que está na adolescência, indo para a juventude, para a escolha, a definição da vida profissional? Fernanda e Kézia, olha só. A minha geração, quer dizer, talvez não seja a geração de vocês, é diferente da geração de hoje, né? Os problemas que eu enfrentei com as minhas filhas na adolescência delas, infância e adolescência, é diferente de hoje. Mas uma coisa, tanto eu como ela, nós sempre fomos muito próximos delas. Nós vivemos muito próximos delas. Eu chegava de casa, ia brincar com elas e tal, conversava. Nunca fui de estudar junto com elas, porque eu tinha preguiça de fazer isso. Talvez ela, mas eu não fazia isso tal. Mas elas tinham o jeito dela. Mas hoje, por exemplo, Fernanda, eu me preocupo muito, digo isso nas igrejas. As escolas estão diferentes. No meu tempo, as escolas... Não existia muito escola de tempo integral. Então, olha só, você deixa a criança de manhã, vai pegar de tarde. Quando você pega a criança de tarde, se você pega um pouquinho mais cedo, como ela falou, aí você, leva para o balé, leva para o piano, leva para não sei o que lá e tal. Aí quando essa criança chega em casa de noite, essa criança não tem coragem nem ânimo para conversar com você, para dialogar com você, nem para ir para a igreja. Tal. Aí o que acontece? Aí ela vai lá para a cama e antes de dormir ela liga o celular ou o tablet, tal. O que é... Aí vamos entrar para o lado da ciência, que vocês também conhecem, né? Vocês estão falando né? do assunto que vocês tratam aqui. Freud, ele era um camarada, todo mundo falava das loucuras dele, mas era um camarada muito inteligente. Quando ele define id, ego e superego, ele está fazendo uma colocação dentro da psicanálise muito interessante. A própria ciência diz hoje, vocês sabem, a personalidade começa a tomar uma forma a partir dos 5 anos. Porque todo mundo tem... fulano não tem personalidade. Não, todo mundo tem personalidade. Personalidade vem da palavra persona. Cada um tem a personalidade, é genética. Mas você vai dar forma à personalidade para criar o caráter, né? Para formar o caráter. Isso que eu digo para todas as famílias, eu digo isso nas minhas igrejas. Você tira da criança o direito de ter uma formação, de colocar essa criança dentro de um método, de criar um caráter dentro da palavra de Deus, que é o melhor. Aí você não dá essa chance para a criança, o que acontece? O método da influência que ela vai receber é do tablet, é da internet, é daquele maluco que diz uma coisa que não. Então aí de repente você se surpreende na adolescência com uma aberração dentro de casa. Então, hoje, que eu digo isso hoje, o Espírito Santo nos deu uma linha. Nós temos crianças, intermediários e adolescentes. Levem seus filhos para isso, porque nós estamos criando. Assim como nós vacinamos as crianças das doenças infecto-contagiosas, sarampo, coqueluche, rubéola, tuberculose, você vacina a mente da criança desse vírus que está girando aí, atingindo as mentes, levando as mentes a problemas terríveis. Não somos nós que falamos como igreja, a ciência está dizendo isso. Então eu acho que nós precisamos, viu, Fernanda e Kézia, eu acho que nós precisamos trabalhar mais isso dentro das igrejas. Eu chego às vezes a implorar, leve as crianças para a igreja, deixe as crianças participarem, os ensinos que elas recebem, entendeu? Da palavra, você está formando ali, você está criando um caráter, aquilo ali que é importante para a vida da criança. Eu me preocupo muito, eu acho que muitos pais não têm essa sensibilidade, não sei se por desconhecer ou por preguiça, vão chorar muito mais tarde.
Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. A gente gosta de falar muito a respeito disso. Não é delegar para outras instituições. A família é responsável. É claro que a igreja, o Estado e a escola têm papéis complementares, mas essa responsabilidade é primeiramente dos pais. Querido pastor Amadeu Loureiro Lopes, Adelinda Lopes, que honra recebê-los aqui para embelezar o nosso programa e para encher o nosso programa de experiências tão belíssimas. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar aqui dando palavra, falar um pouco do testemunho da gente, né, daquilo que coisa, mas eu parabenizá-las pelo belo programa, pela forma como vocês estão fazendo, isso é muito útil. Nós temos uma preocupação muito grande com isso. Isso é um trabalho belíssimo. Certamente tem resultados e vai ter resultados. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Adelinda. Nossa querida Linda. Uma alegria agora ter todo você, mundo descobriu, né? Agora todo mundo já sabe o nome. Muito bom. Muito obrigada. E você que nos acompanha, não perca os próximos episódios. É sempre uma alegria nós estarmos aqui falando sobre educação, falando sobre acompanhamento dos filhos e também orientações profissionais para o porvir. Não percam as próximas experiências que aqui nós vamos compartilhar de outras famílias, de outros pastores relacionados à vida profissional e também à vida familiar. Nós seguimos juntos, firmes na educação do nosso bem mais precioso, a educação da nossa família. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.